nesse jogo, você poderia tentar mudar o panorama do campeonato, porque o Flamengo é muito forte. Não é nenhuma surpresa o Flamengo vencer o Palmeiras no Allianz Parque, um duelo grande de duas equipes gigantes. Não é, nossa, é normal. E vice-versa, e veio o Palmeiras ganhar no Maracanã. Não, sim, normal, absolutamente resultados bem possíveis. Salve, salve nação, saudações rubro-negras, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Vou trazer aqui para vocês pontos de vistas de outros comentaristas para a gente discutir o jogo de Flamengo e Palmeiras, o empate, né, por 1-1. Dorival Júnior é a discussão do momento, ele acertou, ele não acertou, ele fez o que tinha que fazer, pensando na Copa do Brasil. Você faria diferente se você estivesse no lugar dele? Mas o que o Dorival Júnior fez é o seguinte, eu tenho aqui o meu ponto de vista. Ele deu moral para o time que meteu 5-0 no Atlético Paranaense e quis dar sequência para esse time, né? Enfrentando o Palmeiras. Primeiro tempo foi perfeito. A gente estava vencendo por 1-0 e no segundo tempo a gente tomou o gol. Coisas do futebol, né, galera? Dorival poderia ter mexido antes? Poderia, mas quem iria adivinhar? Assim que ele chama Everton Ribeiro e Pedro para entrar no jogo, o Flamengo toma o gol, cara, bem naquela hora, né? Pois é, aconteceu e é sobre isso que a gente vai falar aqui agora. Acho que o Dorival Júnior quis dar moral aí para o time que meteu 5-0 no Atlético Paranaense e que fez um bom primeiro tempo. Vamos lá então, deixa o seu like, se inscreva aqui no nosso canal e ative o sininho. Seja bem-vindo, se você é flamenguista, inscreva-se aqui. Valeu, galera, tamo juntos. Os créditos de vídeo é da ESPN Brasil. Vou deixar o link aqui na descrição como créditos e simbora! Teria feito isso. É aquela discussão que a gente estava tendo aqui outro dia a respeito de Corinthians e Avaí, entendeu? Eu acho que futebol é estratégia, entendeu? Você tem que ter estratégia para ganhar jogo, para ganhar campeonato, entendeu? Você tem que ter estratégia. Eu acho que por ontem, Sormani, aliás, boa tarde a você, boa tarde Zé, Felipe, Pedro Ivo. Boa tarde, Facinca. Boa tarde também ao Thiago Neves aí que está participando com a gente também, ao Fã de Esporte, enfim, a todo mundo. Felipe. Sim. A Leila também. Também a Leila. A dona Leila também, sim. Olha lá. Leila, hoje a cavalaria veio inteira. Não, hoje tá... Só o pessoal Felipe. O quê? Não, já vai. Não dá corda, senão vai entrar todo... Esse cara, o final de semana todo fazendo áudio, vai entrar 550 áudios, a gente não fala mais hoje. Então, assim, eu acho que tem jogos que são estratégicos. Eu entendo que o Flamengo pode usar o brasileiro com essa alternativa de equipe e focar, obviamente, na Copa do Brasil e na Libertadores. Mas tem alguns jogos que são mais emblemáticos. Esse era um jogo emblemático. Esse era um jogo em que, por mais que haja, e você deu a explicação matemática de que a situação ainda não é favorável ao Flamengo, mas que ele poderia, até pelo tamanho do adversário, pelo clássico e pelo simbolismo desse jogo, voltar a entrar nessa disputa, porque ele tem um elenco que lhe dá a capacidade, mesmo sendo ambicioso, ao ponto de querer as 3 competições e muito difícil, mas de brigar pelas 3 frentes e dá. O Flamengo tem total capacidade de fazer isso. Total, ele é montado para isso. Né? Não chegaram reforços, inclusive até nessa última janela, à toa o Flamengo. Eles chegaram para montar um time competitivo para brigar no Brasileiro, Libertadores e Copa do Brasil. Então esse é um jogo em que, na minha visão, o Dorival poderia ter entrado com o time titular para tentar buscar esses 3 pontos fora de casa e reacender uma briga pelo campeonato. Você até, inclusive, desestabilizando um futuro rival na própria Libertadores. A gente não sabe. Pode ser que o Palmeiras pegue o Flamengo na final da Libertadores. Né? Tem uma semifinal com o Atlético Paranaense que é muito dura ao Palmeiras. A do Flamengo até com o Vélez que, na minha visão, existe uma disparidade maior em relação aos adversários. Mas pode ser um futuro. E minando uma briga de título brasileiro para essas próximas rodadas, seria interessante, porque o Palmeiras teria que ter um desgaste para jogar numa rotação maior o brasileiro, para chegar numa Libertadores com essa mesma intensidade, e o Flamengo tendo, neste momento, 2 times para jogar. Então, seria uma estratégia em que o Flamengo poderia tentar acirrar uma briga e lhe facilitar, até pensando naquele grande objetivo que é conquistar a Libertadores. Você está dizendo que o Flamengo teria 2 times para disputar... Copa do Brasil, Libertadores e Brasileiro. Fez ontem. Não, sim, mas ele tem até um time mais forte, porque jogadores não jogaram ainda. Né? O Varela, Pulgar, enfim, tem gente para entrar nessa equipe do Flamengo, né? E, enfim, poderia até ter um time mais robusto. Ele está formando um segundo time tão forte, ou pelo menos bem capaz como o primeiro, de disputar um brasileiro à vera. Ontem você teria colocado mais força, Teria, por causa da estratégia.
Eu entendi bem. O argumento do Sormani tem muito fundamento. E Facicani, olha só. Semana. Daniel na hashtag F90. Ninguém questiona que o Paulo Souza é o maior culpado pela diferença de pontos. Beleza. O Dorival acertou em colocar o time alternativo, mas errou nas substituições. Foi na sua linha. Ele demorou. O erro dele ontem foi esse. Ele demorou para colocar os caras em campo. Hashtag F90BR, torcedor do Flamengo. O que você teria feito? Força máxima desde o início, mudado um pouco antes ou do jeito que o Dorival fez? Beleza. Então, assim, o Sormani tem um argumento que cabe muita discussão em relação a desgaste e ao que você tem de objetivo já nesse meio de semana. Mas, ao mesmo tempo, se você força um pouquinho nesse jogo, você poderia tentar mudar o panorama do campeonato, porque o Flamengo é muito forte. Não é nenhuma surpresa o Flamengo vencer o Palmeiras no Allianz Parque, um duelo grande de duas equipes gigantes. Não é, nossa, e vice-versa. E veio o Palmeiras ganhar no Maracanã. Sim, normal, absolutamente resultados bem possíveis. E aí o Flamengo tem no sábado seguinte um adversário que é bem mais tranquilo. Com todo o respeito ao Botafogo, ao Clássico, existe todo um viés no Rio de Janeiro, mas hoje Palmeiras e Botafogo não estão na mesma prateleira de capacidade. E principalmente o Botafogo, que está jogando o Campeonato Brasileiro, é um time hoje muito fragilizado. Mais fragilizado até que adversários que o Flamengo pegou com o time reserva e venceu o próprio São Paulo. Né? Então, existe para o Flamengo uma possibilidade de até no final de semana, aí sim, respira o pessoal com o Botafogo, iria para um clássico bacana no Rio de Janeiro, a gente sabe que existe toda uma mobilização, mas aí ele voltaria com o time principal para a Libertadores na semana seguinte. Então, eu faria essa estratégia, entendeu? De dar esse tiro agora. E contra o São Paulo, você faria o quê mesmo? Contra o São Paulo, titular. Então, seriam 3 jogos na sequência com os titulares. Sim, porque se a gente pega o recorte recente, Sormani, por exemplo... Você viu o Dorival falou sobre o gramado? Titular ontem, calma aí. Você viu? Titular ontem... Titular semana e Botafogo? Botafogo reserva. Não. Mas é que vem de um jogo contra o Atlético Paranaense. Sim, ele explica isso. Ele tem titular. argumentações. Sim. Se ele tivesse entrado ontem, seria mais um jogo. Aí ele fala que ele não sabia como ele ia acordar segunda-feira com 2 campos que exatamente. Ele dá essa jogo mais rápido, entendeu? Eu prefiro... falando, o Zé inclusive o Zé já explicou sobre isso. Quer jogar sempre. Do quão é mais rápido o gramado, que de fato tem um desgaste. Mas eu prefiro um gramado desse do que um gramado esburacado, horroroso, que a gente tem visto aí no Campeonato Brasileiro. Né? Que não tem a praia. Inclusive, até um gramado perigoso, para você se machucar. Claro. Né? Não que esse você não se machuque, mas é menos... real a chance de você se machucar num gramado tapete do que um gramado todo... A questão não era o desgaste. Hashtag ainda tá dividida, hein? Mas o que eu tô dizendo, Sormani, é que assim, dá pra você dar um tiro de 3 jogos importantes, depois você respira, aí você volta. E não estamos falando dos 11, né? Estamos falando de 8, 7 de repente, né? Sim, dá pra você dar um tiro de 3 Pedrão, jogos. você pegou ar. Pera aí, o Pedrão pegou ar, eu não sei se Sormani ou pro Facincani. É porque você falou que a hashtag tá dividida e eu acho que é porque não tem uma... Boa tarde, hein? Boa tarde. Posso só mandar um abraço aqui com um amigo aqui? Maguila. Não, porque o Rogério Alcântara marcou a gente na hashtag. Ele falou que hoje, 22 de agosto, também é aniversário de Cajazeiras, na Paraíba. Então ele tá assistindo Araraquara também, né? Um abraço pra ele também. Rogério de Cajazeiras, na Paraíba. Bom, abraço, 159 anos da emancipação política de Cajazeiras. Opa, show. Cajazeira tinha um personagem de uma novela na Globo, né? Não me lembro. Aí eu vou ficar Tinha. Você pode pegar esse negócio de novela, não. As Irmãs Cajazeiras. Eu não faço As Irmãs Cajazeiras. Não tem Tinha. E aí? Mas tá dividido e eu acho que assim, o Dorival tem bons argumentos. Tinha uma tarde aqui embaixo. O Dorival errou ao não colocar. Falar que errou, eu não sei responder, porque ele tem argumento, ele tem base, ele toma a decisão não apenas por um achismo do eu não quero, eu vou palpar. Tem base. Aquilo ali foi passado dele. Tem um desgaste assim, tem um desgaste assado. Segunda-feira, eu não sei qual vai ser a recuperação, não sei qual vai ser a fadiga para uma segunda-feira. E está muito claro que é uma prioridade dentro do Flamengo pelas Copas, que o caminho é mais curto e a situação depende só do Flamengo. No Campeonato Brasileiro não depende mais só do Flamengo. É isso aí. Então, não sei se é errado. Agora, eu acho que tem muito também de uma preferência. Eu queria ver o Flamengo titular contra o Palmeiras no jogo também. contra o líder. Eu queria. Óbvio. Eu queria ver esse grande jogo. Todo mundo queria. Eu queria ver esse teste. Eu queria ver o que o Eu Facinca também. falou de que podendo ser uma prévia de, quem sabe, uma final de Libertadores, tem sempre final pela frente. Claro, a gente queria ver esse espetáculo. Só que assim, o futebol brasileiro ele não se ajuda, né? Ele não se ajuda. No jogo de ida, não. No primeiro turno, Flamengo e Palmeiras, era data FIFA. Agora, é calendário... Foi até antecipado o jogo, né? Exato. Então, assim, a gente não consegue ter a plenitude da forma física dos jogadores, que seja de um gramado, como foi a reclamação de ontem do pessoal que jogou no Castelão. Então, assim, a gente não se ajuda. Então, a gente complica o debate também. Não é que a opção do Dorival é errada. Errado é como a gente encara isso tudo. Porque
O Dorival empatou com o Palmeiras dentro do Allianz Parque. Queira você ou não, não é um resultado ruim. Só que é tudo que envolve. É uma briga que ficou complicada para o Flamengo, é um calendário que não ajuda. O Dorival não tem, por exemplo, ele tem material humano, mas ele não tem fisicamente como jogar o foco nas três competições simultâneas. Então, assim, isso é um peso, é um bônus ou é um ônus? Porque a gente conversava até, foi com você ou com o Romano? Sabendo do histórico recente do Flamengo, né? O Flamengo do Jesus não poupava. Poupava menos. Ao invés de tirar 11, tirava 4, 5. Ele estava em duas frentes. Mas era uma situação de duas frentes. É isso que eu tô falando. Ele não estava em 3. Mas é isso que eu tô falando. Copa do Brasil. Eu tô querendo falar. Mas era uma situação de duas competições. O Diniz não poupa. Ele tá numa situação também de duas competições. O Diniz pode virar e falar, eu vou esticar 3 jogos aqui, porque na semana que vem, quando tiver o mata-mata... semana vai estar livre. Mata-mata das competições sul-americanas, eu tô fora. Então, assim, isso tudo complica o debate. Não tem pra mim certo e errado. Tem pra mim que o Dorival tem um dado. O Dorival tem um dado sobre a mesa. Ele vai escolher se ele vai assumir o risco, se ele vai dobrar a aposta, se ele vai falar, não, vou esticar. Aí fica uma dúvida. O que eu acho que ele errou, aí sim pode ser um erro dentro de uma avaliação, é o momento que entra um jogador no segundo tempo. Ainda que virem e falem, mas é porque o combinado era usar o Zé e o Sormani só 15, 20 minutos. Não, calma aí. Será que o combinado não poderia usar eles meia hora para segurar um resultado que você tinha? E no meio de semana, porque você tem capacidade para tal, você descansá-los com 60, 65 minutos, talvez, dependendo do resultado de um jogo de ida, não é do jogo de volta. Então, acho que isso talvez tenha sido, conduzido de uma forma que eu não prefiro. Eu acho que o Flamengo tinha 1-0, o jogo começou a se desenhar de uma maneira que o Palmeiras jogava, você sabia onde o Palmeiras estava jogando, com quais peças ele estava jogando e como o Flamengo poderia mudar. O Flamengo poderia mudar como? Tendo a bola. Tendo aquelas peças, o Flamengo passa até a bola, como foi a metade final do jogo, dificulta. Ele não fez isso. Demorou. Será que só pela tal da minutagem? Eu acho que ele vacilou. O começo foi coerente. Ele tem feito isso. O começo, a opção inicial, ela foi coerente. Talvez a gente quisesse um jogo recheado de estrelas, Allianz Parque lotado, domingo, 4 da tarde. Mas e ele mesmo falou. É coerente. Sua mãe falava isso aqui na semana passada. Então, assim... Eu entendo, mas assim, é uma questão pessoal, de preferência. Eu queria ver todos os jogadores o tempo inteiro, mas... E se chegasse amanhã com gente estourada, com mata-mata, que ele e o Flamengo definiram como prioridade? Entendeu? Eu consigo entender a decisão do Dorival. O Flamengo tem Discordo do segundo tempo dele. Até porque tem uma prioridade do Flamengo. Não, tá muito claro. A prioridade do Flamengo é ser campeão. Ele precisa ser campeão. Ele ano passado... Falhou. Recuperar e ganhar. Qual é o caminho mais rápido hoje? As Copas. Sim. O que se abre hoje? Fazendo um comparativo com os playoffs da NBA, se você está numa série melhor de 7, perdendo por 3-0, você só depende de você. Aí você tem que ir pra luta. Não vou entregar o resultado 3-0. É difícil, mas se eu ganhar 4, eu passo. Eu ganho. Você não depende de outro cara. Eu passo ou eu sou campeão. Eu não dependo que, eu vou ter que torcer para o meu adversário perder 2 jogos, até quando ele voltar comigo, a diferença que de 0-3 vai ser 2-3. Não é assim. Entendeu? Sim. Você só depende de você. Aí, eu acho que seria diferente. Eu acho que aí ele teria que colocar o que tem de melhor. Não é o caso. Zé, vamos lá, Zé. As irmãs Cajazeiras, hein, rapidinho. Bem amado. Novo, bem amado. Falei. Clássico, olha. O Emerson aqui, que eu não sei se é fã ou hater, mas tá sempre assistindo a gente. Boa. Mandou aqui um abraço, Emerson. Boa tarde, Zé. Vamos lá. Vamos ver se você traz um pouco de luz para esse debate, porque eu tô estranhando meus colegas hoje. Não, tá tudo muito claro. Claríssimo. Eu continuo com a minha opinião. Eu acho que tinha que ter jogado. Boa. Joga, se é para poupar, você poupa no segundo tempo. E outra, vai poupar com o time reserva, entre aspas, que tem o Flamengo, que entrou no primeiro tempo e encarou o Palmeiras titular de igual para igual. Aí eu pergunto para você, foi pior, eles tiveram que correr mais, os que entraram no segundo tempo, ou eles teriam corrido no mesmo nível que correram no primeiro, que correriam no primeiro tempo entrando no jogo de 0-0 no jogo? Eu não acho, eu acho que ele poderia ter colocado o time titular e aí sim, no segundo tempo, com 20 minutos, coloca o time, entre aspas, reserva, Cebolinha, e mais. Olha aí o time reserva. Né? Vidal, eu colocaria o time titular para jogar 60 minutos e depois você joga contra o São Paulo. O Flamengo ganhou de 2-0 no Morumbi, São Paulo com o time titular. Quase total. Total, 2-0 com uma certa tranquilidade, né? No Morumbi.
eu não veria. Eu ontem entraria com o time titular e aí aquela questão se é para poupar, você poupa no segundo tempo, com 60 minutos você tira o time titular, 3 ou 4 jogadores e você coloca os reservas, que teoricamente enfrentaram ontem o Palmeiras com o time titular e conseguiram encarar o Palmeiras 45 minutos de forma tranquila, né? Sem o Palmeiras forçar muito. Eu acho que em determinados jogos vale a pena o sacrifício. O Dorival só fez isso ontem porque ele tem o banco que tem. E é válido, hein? É válido. O Flamengo fez uma campanha no mercado agora de aquisições justamente para isso. E aí não vejo problema nenhum, se for a opção dele. Na minha concepção, eu jogaria 60 minutos como time titular para ver. E depois você administra. Porque o machucar, você pode machucar a qualquer instante. Treino. Você pode machucar no treino, você pode machucar no jogo. Descendo do avião, virando você pode pegar Covid. Você pode machucar no aquecimento. Você pode machucar em qualquer momento. Em qualquer momento. Sim. Entendeu? Eu não vejo problema. Se aquilo que o Dorival usou, né, como argumento para tirar os jogadores, que são 2 jogos da grama sintética... Eu, particularmente, não... Então... Assim, não comprou? Não comprei essa ideia. Eu acho que ele colocou porque é o time reserva, que é um time que tem qualidade, ele confia nos jogadores, tanto é que ele falou isso, e depois eu acho que ele tem essa possibilidade, diferentemente de outras equipes. Mas, vamos supor que o Flamengo tivesse jogado ontem com o time titular e tivesse vencido o jogo. O Flamengo hoje estaria com 42, o Palmeiras com? 48, 9. 48, tá? 48. Semana que vem, o próximo jogo do Palmeiras é contra... Fluminense fora. Fluminense fora. E o do São Paulo, e o do Flamengo. Botafogo. No Newton Santos. Botafogo, é o si, né? A gente tem que trabalhar nas hipóteses, né? Flamengo favorito, Flamengo, 42 Botafogo. contra o Botafogo. Flamengo iria para 45. Né, o empate Fluminense e Palmeiras, porque é possível por aquilo que o Fluminense está jogando. Eu estou falando do empate. O Palmeiras também pode ganhar. O Palmeiras ia para 49 e o Flamengo para 45. São situações. Como o Palmeiras, por exemplo, se o Palmeiras tivesse matado o jogo ontem, seria difícil. Né? Mas eu colocaria o time titular para jogar 60 minutos. Temos algumas hashtags bem boas aqui. Galera, tudo é muito bonito, né? Se minha mãe fosse homem, eu não estaria aqui, pô. Cara, é o seguinte, não tem como a gente saber o futuro. Isso é impossível. Se o Dorival tivesse certeza que se colocasse o time titular venceria o Palmeiras, ele colocaria. Se o Dorival tivesse certeza que o time reserva do Flamengo venceria o São Paulo quarta-feira, ele colocaria. Não tem como a gente saber, não tem como a gente ficar só criticando. Eu entendo a posição do Dorival, entendo a explicação dele, entendo que é mais fácil, não que seja fácil, tá? É mais curto você vencer a Copa do Brasil do que o Campeonato Brasileiro, que falta 15 rodadas. É mais fácil, né? Tá mais perto. Você vencer o São Paulo, chegar numa final e pegar o Corinthians ou o Fluminense e vencer do que vencer o Campeonato Brasileiro, que é pontos corridos. Então, eu tô fechado com o Dorival Júnior. Acho que dá para entender a posição dele. O que ele fez ontem foi dar moral pro time que vinha jogar no Campeonato Brasileiro. Se o Dorival ontem coloca o time titular, qual o recado que ele vai passar pro elenco? Para os caras que vinham jogando Campeonato Brasileiro, que meteu 5 no Atlético Paranaense. Ele iria passar o recado, não confio em vocês, hein? Contra o Palmeiras é o time titular. Cara, ele manteve a coerência. O Dorival acredita, ele confia no time reserva do Flamengo. Eu entendo perfeitamente o Dorival, cara. Ele quis passar este recado pro elenco do Flamengo. Eu confio em vocês, vocês vão jogar contra o Palmeiras e no segundo tempo eu faço as substituições. Tá, se ele tivesse feito 5 minutos antes as substituições, talvez a gente teria vencido o Palmeiras. Mas, paciência, né, galera? Futebol, o Flamengo misto, né? Vinha vencendo o Palmeiras e isso é motivo de orgulho pra gente, porque a gente sabe que o Palmeiras e Flamengo são as 2 melhores equipes do país, né? Então, isso daí é digno de aplausos para o Victor Hugo, para o Ayrton Lucas, né, que fizeram ali a jogada do gol do Flamengo.
Muito bem, é isso. Tudo que a imprensa fala eu trago aqui mesmo. Quero saber as opiniões de cada comentarista e garanto que você também gosta de saber as opiniões diversas de vários comentaristas. Valeu, galera. Tamo juntos. Deixa aí aquele like. Se você é novo aqui no nosso canal, inscreva-se e ative o sininho. Saudações rubro-negras. Fui!